Olá, senhoras e senhores, Oswaldo Meza, direto do podcast Na Mesa com Meza. E hoje eu estou com Renato Gomes, mais conhecido como O Economista, aqui em Mato Grosso do Sul. Renato, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com você, Oswaldo. Renato, por que pegou esse nome O Economista? Pois é, Porque você tem assombrado os políticos na área econômica? Porque eu sou economista de formação, né? Me formei no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, em 2010. No Rio de Janeiro, trabalhei no Banco BTG Pactual, um grande banco de investimento do mercado financeiro. Uhum. Trabalhei no Instituto Brasileiro de Economia, né? Sou egresso da Faculdade de Economia. Trabalhei com o professor Marcelo Neri em questões de políticas sociais. Ele foi secretário de governo da Dilma. Foi meu professor. E depois eu vim compor o time de profissionais da minha família. Um time de contadores e advogados, que são meus familiares. Só gente fina. Você sabe que eu tenho dois defeitos, cara. Eu sou contador e advogado. Olha só. Então eu vim agregar minha habilidade de finanças junto com os serviços de contabilidade e assessoria jurídica. Então hoje a gente já está aí há 10 anos na praça, prestando esse serviço para empresas, e eu estou sempre ligado em matéria de economia e refletindo sobre a economia nacional e agora mais detidamente da economia local e regional. Então eu resolvi me posicionar como o economista Renato Gomes. Ô Renato, você é de uma vertente política mais à direita, centro, esquerda? Veja, olha só. Eu não reconheço exatamente que essa visão política ela seja a visão mais adequada para as pessoas fazerem o retrato da realidade. Seja a resposta mais adequada para... Exatamente. As pessoas podem dizer, então você é centrão, você é isentão. Não é bem isso. Eu sou católico e eu reconheço que a direita e a esquerda são frutos da Revolução Francesa. 1700, fins dos anos 1700. Foi daí que nasceu. Então eu pergunto para as pessoas, vocês usam uma terminologia que não tem 300 anos. Negócio de direita e esquerda. E eu me recuso a fazer parte disso porque a direita local, como alguns integrantes, a gente vai poder falar desses integrantes, ela se nega a olhar para as questões mais necessárias das pessoas, como as condições dos hospitais. Por exemplo, social. A direita não pode fazer o social? É só a esquerda? Exatamente. Não existe isso. Exatamente. Isso que é uma coisa que é um contrassenso. Então eu me recuso a fazer parte desse tipo de guerra política. Para mim não faz sentido, até mesmo porque eu reconheço que a política, na atual conjuntura que nós nos encontramos, precisa ser priorizada para os mais necessitados. Essa é a minha visão. Agora, claro, eu votei no Bolsonaro, eu nunca votei no Lula, nunca votei no PT. Agora, quando estive na Câmara Municipal de Campo Grande, combatendo certas figuras levianas e mentirosas e trapaceiras, as quais eu trabalhei para essas certas figuras, que, a meu ver, são canalhas, estive denunciando que, por exemplo, a Luísa Ribeiro, o Jean Ferreira, eles estiveram mais corretos em determinadas pautas para benefício do povo do que aqueles farsantes da direita. Então... Mas me responde uma coisa. Vamos começar com polêmica. André Salineiro. Pai, eu vou te pegar. Vem aqui. O que aconteceu? Olha, eu costumo dizer para as pessoas assim... Você foi lá... O que você falou para ele que ele ficou bravo daquele jeito? Ó, ele é faixa preta de jiu-jitsu, hein? Eu sou acostumado a lidar com empresários. Então, assim, eu tô há 10 anos só conversando com empresário. Então, você acha mesmo que eu sou uma pessoa que quero arrumar confusão com as pessoas? Não é o meu objetivo arrumar confusão com ninguém. Acontece que eu estou vendo que eles estão sendo farsantes. E eu não me lembro muito bem o que foi que a gente estava combatendo naquela situação, mas tem a ver com o aumento do salário dos vereadores. Então, o André Salineiro, ele inteligentemente não votou, não estava na sessão, mas ele poderia ter se oposto
ao aumento do salário dos políticos ali, dos vereadores. E eu acho isso um absurdo, porque eles ganhavam 19 mil, agora vão a 26. Isso não é justo. E ele levianamente, como a Ana Portela, que se diz bolsonarista, como o Rafael Tavares, eu chamo dos três patetas, porque são os três patetas. Então os três patetas, eles pediram... Eles votaram ou não fizeram oposição ao aumento do salário dos políticos na Câmara Municipal. Eu acho um absurdo a situação que se encontra os hospitais e canalhas votando em favor de benefício próprio. Para que são políticos? Por que escolher a política se queriam se enriquecer que fossem abrir uma loja na 14 de julho, abrir uma empresa? Ô Renato, mas existe uma lei que eu acho que é uma lei burra. Para você aumentar, por exemplo, o salário de uma classe, você precisa aumentar o salário da prefeita. Eles precisam se organizar e alterar essa condição. É uma condição estadual, uma condição federal. Por que eles não fazem o lobby para que isso seja alterado? Então, nesse caso, vamos olhar como que está a distribuição salarial da prefeitura e das autarquias municipais. Vamos olhar, poxa, então a gente está dando aumento para alta casta? Não faz sentido, porque eu recebo no meu Instagram queixas de pessoas que não ganham sequer um salário mínimo na prefeitura, no estado, não ganha salário mínimo. Então isso é um absurdo. O estado, que deveria ser o exemplo de gestor para a sociedade, ele não paga nenhum salário mínimo para um trabalhador do estado. Então eu acho que os políticos... Uns muito, para outros muito pouco. Eu acho que os políticos, antes de dar 26 mil, 30 e tantos mil reais para alta casta, que olhe para a base da pirâmide que está no estado. Lógico, eu sou a favor de que seja revisto produtividade, porque a gente não faz política só para o servidor público. Na verdade, a gente tem 1 milhão de cidadãos em Campo Grande que precisam ver justiça com a gestão do dinheiro público. Ô Renato, eu te fiz uma pergunta entre direita e esquerda, porque eu gostaria que você me explicasse a sua visão sobre o Plano Real. O Plano Real, quando ele foi implantado, e por que ele enfraqueceu ao longo do tempo? Isso é devido ao inchaço da máquina pública, dos gastos do governo? O que aconteceu, cara, no meio do caminho? O Plano Real, ele teve no seu remédio os juros altos, a elevação dos juros a preços exorbitantes. Então, ninguém aqui se lembra que o juro brasileiro já chegou a 30%, 40% ao ano. Bom, eu preciso dizer para as pessoas que isso foi Plano Real. Então, você dá um remédio para uma pessoa e que vai praticamente deixar ela acamada, você vai... Tipo uma quimioterapia, foi né? Uma quimioterapia. Vai cair o cabelo. Exatamente, foi uma quimioterapia. Claro que envolveu o equilíbrio fiscal, o que de certa forma, naquela ocasião, foi algo adequado. E então ele deu conta, mas é um receituário que ele não se sustenta a longo prazo. O Brasil não se sustenta com juro alto a longo prazo. A gente estava falando antes aqui da taxa de investimento da China e do Brasil. A China investe 40%, o Brasil investe 15%. Como que a gente vai investir, digamos, 30% do PIB, se o nosso juro está nas alturas, o investidor não precisa fazer nada, vai jogar frescobol na praia para ganhar 15% na Selic? Então, é um receituário. O Plano Real foi uma quimioterapia que funcionou para aquele paciente naquele momento. Ele deu sobrevida para aquele paciente, mas o modelo precisava ter sido alterado. E esse modelo envolve a gente... Isso é uma questão mais nacional, não sei macro, né? O tanto que interessa ao nosso público, mas eu sou crítico ao regime da fajuta independência do Banco Central. Eu acho que o Brasil precisaria alterar a matriz... Você acha que o Banco Central ele é dependente do dólar, do câmbio? Ou dependente dos banqueiros? O Banco Central depende dos banqueiros. O Banco Central depende dos banqueiros. Algumas pessoas dizem, mas se a gente baixar o juro, o dólar vai subir porque a gente vai estar vulnerável no nosso déficit fiscal. Ora, veja bem, o câmbio subiria, o câmbio poderia ir para 7, 8 dólares. Você acha justo que um investidor estrangeiro que queira montar uma planta fabril no Brasil precise pagar o mesmo câmbio que um rico milionário brasileiro vai pagar para comer em Paris um jantar? Não. Aquele que vai
comer um jantar na Torre Eiffel, pode muito bem pagar um câmbio mais caro de quem vai trazer empregos para o Brasil. Então, quando dizem, o câmbio vai subir, vai subir para quem? Né? O câmbio é flutuante, mas a gente, como povo, como nação, a gente pode definir as prioridades da nação. É prioritário que pague-se o mesmo câmbio quem vem investir no Brasil e quem vai comer um jantar na Suíça? Não tem o mesmo peso de prioridade. Aí você está falando, por exemplo, do dólar comercial, do dólar turismo. Exato. Isso é uma diretriz que vem do Banco Central. Sim, hoje está estabelecido que não existe essa distinção de câmbio. Agora não tem mais. Para que a gente possa propor modelos alternativos, para que a gente possa trazer sustentabilidade para um juro mais baixo, essas seriam formas para a gente combater possíveis ataques, digamos assim, especulativos na nossa moeda. Porque, por exemplo, quem vive de spread, ele quer o câmbio flutuante, porque ele compra de manhã e vende à tarde. É um absurdo que a nossa sociedade... E às vezes dependente de uma notícia. Sai uma notícia, o cara tinha comprado, aí aumentou, ele vende. Aí depois ele compra e vive disso. Que haja liquidez nos mercados é totalmente oportuno e legítimo que haja liquidez. Mas que hajam parasitas... que não produzem absolutamente nada, se beneficiando de uma taxa de juro de 15% ao ano, isso é um absurdo que o povo brasileiro admita que a gente conviva com parasitas, que parasitam o sistema público. Eu vou dar um número para você. Orçamento federal. Isso você bateu, Orçamento Congresso Nacional 2025, tá lá, 5,9 trilhões de reais, orçamento do governo federal, 5,9 trilhões. Quanto tá para dívida pública? Qual o destino da dívida pública? 3,3 trilhões. A gente entrega para os banqueiros 55% do orçamento federal do governo brasileiro. Isso é um escândalo que ninguém fale sobre esse assunto. É um escândalo que a gente chame o Banco Central de Banco Central independente. Só porque ele quer, só porque meia dúzia de bancos desejam que o Brasil permaneça com uma certa meta de superávit fiscal. Deixa eu te perguntar, e o Paulo Guedes? Ele veio com um discurso mais liberal, libertário, mas na prática ele seguiu a mesma onda, ou não? Eu vejo assim, o Paulo Guedes ele acertou bastante, porque ele, na verdade, ele fez uma dobradinha ali com o Campos Neto, eles são muito próximos. Eu conheci o Paulo Guedes quando trabalhei no BTG, o Campos Neto não, mas é fato que eles são amigos, se conhecem e tudo mais, então eles fizeram uma dobradinha de forma que eles conseguiram trazer o juro para bastante baixo. Isso foi muito positivo e eu aplaudo com que ele tenha conquistado um juro baixo no governo do Bolsonaro. Mas ficou por aí, não promovemos nenhum ataque estrutural contra o sistema financeiro, porque agora estamos diante de um juro de 15%. Então, o que poderia ter sido feito? Alteração legislativa nessa questão do Selic, do regime Selic, né? E isso não foi feito, ele não fez um ataque frontal. Tudo bem, depende do Congresso, né? Depende do Congresso, houveram questões, brigas políticas e tudo mais, a guerra política é muito dura, eu reconheço isso. E eu acho que o Bolsonaro, ele não soube usar o capital político que ele estava no teto, no governo dele, e foi colocando os pés pelas mãos, porque, lamentavelmente, é um sujeito que amava e ainda ama ser amado. E ele não ama fazer o que precisa ser feito, fazer o certo. Acabou se cercando das mesmas raposas antigas, e foi exatamente isso que causou agora a queda cachapante que ele está tendo. Eu não acho que isso tudo seja plenamente justo, mas é o preço que ele está pagando pelos erros que ele cometeu. Economista, eu quero que você fala Soraya Tronic. Ela é acusada de ter traído Bolsonaro. Você acha que ela traiu? Você, na situação dela, tinha feito a mesma coisa? E você é bolsonarista ou não?
Eu não sou bolsonarista, eu votei no Bolsonaro porque naquela ocasião acreditei que a gente estava diante de alguém que fosse inteligente, né? Que fosse promover uma maior justiça perante também o PT, que tem envolvimento com o narcotráfico, com o crime, né? Uma instituição ligada a criminosos. Você pega questões daquele assassinato na cidade de Campinas, do estado de São Paulo. Isso tudo muito mal ainda elucidado. E Você o PT fala do Celso Daniel? Do Celso Daniel. E o PT envolvido nisso. Isso o Brasil inteiro ficou sabendo. É que a gente foi envelhecendo e a gente se esqueceu disso. Mas os mais jovens precisam saber. Os mais jovens precisam saber o que aconteceu aqui com a dona Ivani, do Zeca do PT, questões de verbas de publicidade. Será que as pessoas se esquecem disso? Ninguém procura saber. O que eu disse, eu vejo... Na época teve o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi um escândalo aqui também, na época do Zeca. Pois é, assim, são tantas notícias e as pessoas, elas seguem as suas visões tão apaixonadas por figuras políticas, e é isso que eu sou contra. Eu vejo os três patetas na Câmara Municipal sendo apaixonados. Na verdade, é uma paixão falsa. É uma paixão falsa. Tudo totalmente fingido. É disso que eu sou contra. Eu quero acabar com esse fingimento bolsonarista que existe. O fingimento petista também. Tô aqui falando das ocasiões em que o PT teve associação com o narcotráfico, com o crime no estado de São Paulo, que teve esses escândalos de corrupção. Aqui com relação a verbas de publicidade, esses escândalos de corrupção de verbas de publicidade acontecem hoje na nossa Câmara Municipal. Será que ninguém enxerga isso? Eu e você, a gente sabe do que acontece nas verbas de publicidade de jornalistas que são amplamente privilegiados e que esse dinheiro ele volta pro político. E o que aumentou de site de notícias hoje não tá escrito, né? Pro cara pegar uma verbinha. A jogadinha casada é essa. Se o seu eleitor, se o seu espectador precisa saber, existe uma verba no governo do estado, no governo do Rio, são 100 milhões de reais no mínimo. E essas verbas, existem algumas figuras, eu ainda vou falar dessas figuras daqui uns dias, que eu estou preparando um dossiê societário. Essas figuras... Das agências, tá? Das agências, exatamente. Bom, existem algumas que são públicas, Competes 8020, um negócio assim. Tá no portal da transparência. Tá no portal da transparência, eu não tô falando nenhuma novidade. E o problema é que essas figuras têm relações muito próximas com a Câmara dos Deputados, com o governador que nomeou um fulano que agora é secretário de Estado. As pessoas não enxergam que o governo do Estado está com as mãos sujas com respeito a questões de publicidade, que não posso nem agora lembrar do Zeca do PT, porque o Riedel parece que tá fazendo tudo igual. Entende? Então, por isso que eu digo, o PT é igual essa tal falsa direita. Então, assim, eu até queria ser um cara da direita, eu queria ser... bolsonarista. Eu queria ser, mas eu também não pretendo fechar os olhos para as questões sociais, como eu vejo que é, pelo menos, o discurso da esquerda. Então, é por isso que eu vejo que são dois blocos políticos que são fingidos, que hoje são blocos políticos fingidos, e eu combato essas questões aqui hoje na nossa localidade. Mas, então você acha que o que a Soraya fez de se distanciar do Bolsonaro foi a melhor coisa a ser feita? Olha, eu me distanciei do bolsonarismo, porque eu vi que ele estava se cercando de pessoas erradas, as atitudes dele foram erradas, não tira a razão dela, mas assim, verdade seja dita, olhando para todo o desenrolar da carreira política dela, eu não confio. Nunca é uma pessoa que não me transmite, como não me inspira confiança. Então, de forma alguma, não tenho nenhum interesse em propor um apoio político para essa figura. Aliás, por tudo que a gente viu dela, eu quero até que ela se aposente. Economista, polêmica, você trabalhou pro Rafael Tavares. O que você fazia para ele e agora você tá cuspindo no prato que você comeu? Pois é. Poxa, cuspi no prato que comeu, né? Eu trabalhei com serviços de contabilidade, porque sou sócio de escritório de contabilidade, consultoria financeira, etc. Eu sugeria pautas lá pro gabinete dele, pro Danilo Azambuja, que era bem mais próximo meu. E a verdade é que eu vi uma falsidade tão grande, cara,
na atitude dele e na atitude do Salineiro, que foi o cara que eu já votei, tava lembrando, a minha família, Salineiro, já votou em você. Eu pedi voto pra toda a minha família votar em você e do Rafael Tavares também. Então vocês têm que ter vergonha na cara pelo que vocês estão fazendo. Vocês votaram pro aumento do próprio salário na Câmara Municipal. Então, por que eu fui contra o Rafael? Porque realmente eu trabalhei pra ele, até ali correu tudo bem. Prestou serviço. Prestei serviço, tudo certo. Agora, eu pensei que eu tava diante de uma pessoa que eu pudesse estar do lado dele. Né? Inclusive até toquei violão com o Danilo, que é um cara que eu gosto do Danilo. Eu lamento muito que ele se mantenha do lado de uma pessoa tão picareta, tão fingida hoje. Mas é isso, quer dizer, que vale você achar que a pessoa é uma pessoa que vai lutar pelos valores corretos, que foi dito que seria bolsonarista, e ajuste fiscal, vamos pensar nisso, ajuste fiscal, aumentando o próprio salário da alta casta do município, que vai custar 100 milhões de reais para o caixa da prefeitura. A que condições estamos vivendo nas UPAs? Para vocês aumentarem o salário de vocês e imporem um custo acima de 100 milhões de reais, como foi publicado pelo próprio relatório da prefeitura. Então são essas incongruências. Então assim, claro que você fez uma brincadeira, mas assim, claro, a gente tem que ser coerente. Sim. Quando a pessoa muda o comportamento dela, e principalmente sobre temas de Estado, temas públicos que eu ataco. E hoje eu me sinto amplamente traído e decepcionado por essas figuras, as quais já foram figuras que eu apoiei. Ô Renato, vamos entrar na saúde. Você falou da saúde. Como que anda hoje a saúde do município e a saúde do Estado? Por que a gente não tem um hospital eficiente? Hoje nós temos a CACEMES, que é ocupada pelo governo e pela Apivida. Nós temos a Santa Casa, que está com problema. Ela tem a Santa Casa Saúde, mas a parte do SUS está com problemas. Até sugerir uma CPI da Santa Casa. E aí nós temos os hospitais particulares e temos o regional, que é estadual. Até hoje, a gente não tem um hospital municipal. O que você acha? Qual que é a sua visão sobre a saúde em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul? Como que o Estado vai ter uma saúde equilibrada se metade da arrecadação de 25 bilhões de reais, são 25 bilhões de reais que o governador rasga dinheiro para bancar de 60 a 80 mil servidores públicos? Pessoal, vamos lá. A gente vive na era do ChatGPT. O ChatGPT dá diversas respostas pra gente, que são respostas muito completas. Como que você vai bancar um quadro de 100 milhões de reais em verbas de publicidade, de cargos, excessivamente cargos comissionados, um monte de cargo comissionado desnecessário, só de salários acima do teto constitucional, paga-se talvez mais de 500 milhões de reais, né? Então, é um desperdício de dinheiro público que, lamentavelmente, não vai ter como a gente dar manutenção nos hospitais e, melhor, investir em novos hospitais. Eu estava fazendo um vídeo e mostrei que por 100 milhões de reais o HP Vida, se não me engano, vai construir aqui próximo. Ora, 100 milhões de reais é o que se gasta com verba de publicidade. Vale mais a pena a gente entregar para publicidade ou fazer um hospital? Sim. Pro nosso povo. Então, o nosso Mas a Adriane prometeu na campanha o hospital municipal. Pois Você acha que ela vai conseguir cumprir? Não vai ou porque... não vai querer? Não me parece que ela é um fantoche. Ela é um fantoche de um grupo político, né? Do lado da Adriane tem um sujeito condenado por 10 anos, vou dizer aqui, de cadeia. O cara tá condenado 10 anos de cadeia, agora o tribunal tá limpando a barra dele. Darcy Caldo é um sujeito que foi condenado em Dourados tá condenado. Agora, lamentavelmente, o que acontece no Brasil? Prescrições
decorrente de tempo. Sentam em cima do processo e depois o processo prescreve. É um escândalo que uma figura com 10 anos, condenada a 10 anos de cadeia, possa estar mandando nas contas públicas ali do lado, dando ordens para a prefeitura. Quer dizer, nosso caixa comum, ele está sendo comandado por uma pessoa que foi condenada a 10 anos de cadeia. É uma coisa vergonhosa, Campo Grande. Campo Grande não pode aceitar uma gestão desse baixo nível. É um baixo nível que a gente... Quer dizer, as pessoas... Eu participo de certos grupos políticos que me enojam. Certos grupos políticos me enojam. As pessoas são gente boa, às vezes as pessoas são simpáticas. Isso tudo me sensibiliza muito. E às vezes eu me questiono se eu devo ser tão incisivo assim, porque as pessoas são gente boa. Eu tenho certeza que se eu for conversar com alguns dos canalhas que eu combato, vão ser pessoas que vão ser amigáveis, gentis, gente boas, camaradas. Mas como que a gente pode deixar isso acontecer com o nosso povo? Eu resolvi me insurgir contra tudo isso. Você recebe alguma coisa da prefeitura? As pessoas dizem que eu recebo, né? Gente, eu trabalhei, né? Trabalhei no sistema financeiro, tenho meus negócios, tenho meu escritório e eu recebo dos meus clientes. Diz que você ficou rico com bitcoins, é verdade? Eu operei Bitcoin, sim, conheço operações de Bitcoin no Panamá. É algo bacana para você sair dessa bolha do banco, né, dos bancos. Ou você acha que é... Sim, o Bitcoin ele tem um potencial interessante. Ele é uma demanda por privacidade que as pessoas têm. Eu acho que o Bitcoin surgiu por essa demanda de privacidade, porque o Estado ele é tão injusto com a gestão do recurso público, ele não entrega nada do que ele promete, que as pessoas enxergam no Bitcoin uma forma delas fazerem o que elas precisam fazer por conta própria. Então, sim, eu já negociei Bitcoin, já fiz parcerias de projetos com amigos, projetos bem-sucedidos, onde eu entreguei um retorno que eu considero excelente para essas pessoas. Se você perguntar na cidade, todas elas ganharam dinheiro comigo. Então eu sou economista. A minha vida foi lidar com investimentos e hoje eu trabalho para clientes. A gente atende mais ou menos 100 clientes aí na praça. Falar em investimentos, já que você é economista, aproveitando essa vibe sua, o que você me diz da rota bioceânica? Você acha que é muito marketing, é muita água e pouco peixe? Sim, é muito Pode ser algo... Pode ser algo, que dê certo, pode ser algo interessante, mas a minha crítica vai a esse modelo de gestão que está há pelo menos 10 anos aqui, junto com o Riedel, que é capacho do Azambuja. Esse modelo de gestão, ele estrangula o orçamento público do Estado, e aí quando você vê, não sobra dinheiro para investir. Aí o que esses canalhas fazem? Eles falam, não, vamos privatizar, porque aí vai ficar uma estrada linda. Pô, beleza, vai ficar uma estrada linda e algumas, né? Só que você vai pagar um pedágio caríssimo. Não, e o ICMS aqui é alto, é um dos mais altos do Brasil, me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. E a substituição tributária, que o cara faz a contabilidade e supõe o lucro que você tem e te cobra um imposto em cima daquilo. O ICMS é um escândalo e a forma como ele é gerenciado é outro escândalo. Você vai comprar uma BMW, você paga 17% de ICMS. O pobre, lascado, e o classe média que precisa de gasolina no seu carro, você paga 25% de ICMS. E o rico milionário que tá encastelado no Estado, vai comprar BMW... Vivendo de juros. Porque tem aplicação financeira, ele vai pagar 17% na BMW. Então vamos lá. O pobre paga 25% de ICMS na gasolina. Num golzinho. Num gol. E o rico paga 17% para comprar uma BMW. Então assim... Ô, governador Eduardo Riedel, vamos olhar para a justiça tributária. Ah, mas o ICMS da gasolina é definido pelo Confaz. Faz um cartão de desconto para nós. Qual o problema? O senhor pode fazer isso. Propõe para o nosso povo, aquele que abastece, e sobe o ICMS da BMW, da Pajero Full, da Dodge Ram. Não sou contra. Por isso que assim as pessoas falam, tem que baixar imposto a qualquer custo. Eu sou a favor de que o dinheiro do Estado seja gerido da forma mais produtiva, mais eficiente possível. Mas somos um condomínio.
precisamos nos financiar de alguma forma. Que seja por aqueles que têm como financiar a existe cidade. o bem comum, né? A iluminação pública, o esgoto, Exatamente. enfim. Exato. Então, assim, lixo. não é que o imposto zero. Não, o imposto vai ter que sair de algum lugar. Mas que não saia daquele que já nasceu numa condição desfavorável. Vive de cesta básica, vive de cesta básica. Então, o que eu vejo é, a gente paga 25% de ICMS da gasolina. Essa é a conta, se você pegar a pauta fiscal e dividir pelo preço, você vai encontrar que é 25%. Tá lá, o ICMS, ele é um valor fixo por litro. Mas é 25%. Então você vê, é uma injustiça muito grande. E o governador... Sabe o que eu me chateia na política? Não existe clareza, transparência. Não, vamos abrir as contas aqui, ó. O que paga aqui? O rico paga isso, o pobre paga isso. Faz sentido, é justiça tributária isso? O que acontece é o seguinte, eles precisam... O Riedel, por exemplo, ele diz que ele precisa governar junto com o PT, passou o PT, o governo inteiro junto com ele, e para isso ele precisa entregar cargos. Esses cargos custam muito dinheiro, porque como a gente viu, a despesa com o pessoal é alta. Quando a despesa com o pessoal é muito alta, falta dinheiro para investir. Então nosso estado não tem investimento para nada. O hospital regional vive aos cacos por causa dessa política de fotografia, de fotos, de filmes, como você bem mesmo mencionou, Oswaldo. Essa rota bioceânica, ela pode ser algo interessante, mas de promessa a gente já vive desde sempre. Então, pode ser algo legal. Como é que o cara vai trazer uma produção do Porto de Santos nas nossas estradas? É isso que eu fico pensando. Pois é. Porque, por exemplo, o cara vai ter que usar um tremião, que é um modal pesado. Você acha que o nosso asfalto vai aguentar? Aí vai começar a emborcar, a entortar o asfalto, cara. É isso que eu penso. Exato. O cara não tem a capacidade de pensar em uma ferrovia para ligar, cara. Exatamente. O recurso público, ele é sempre... falta uma coerência de taxa de retorno, por exemplo. Então, exatamente, você tem um dinheiro disponível, não vai fazer uma ferrovia, não vai fazer uma hidrovia que vai diminuir o custo para você transportar. Não, a gente fica com o estado inchado de gente desnecessária ali, debaixo do saco do governador, e aí a gente não tem hidrovia, a gente não tem ferrovia. Diz que tem até umas do Job também, que estão nos gabinetes da vida aí. Mas isso tudo a gente sabe, né, Oswaldo? Isso tudo existe, lamentavelmente, é uma coisa indecente, e a gente precisa cobrar para que os investimentos sejam aqueles que vão trazer produtividade para a nossa economia. Uma ferrovia a gente sonha há tanto tempo, até recentemente... O debate da malha ferroviária tá voltou ali pra Câmara, tá voltando pra Câmara. Cara, eu estive em Portugal esse ano, Portugal e França ali, não tem, cara, um transporte melhor de cargas do que o ferroviário, a termos de manutenção, de custo. Cara, será que esses cabeçudos não pensam nisso, cara? Por que a China, Oswaldo, ela tem, quando a gente olha, pelo menos para todo aquele investimento de ferrovia e aquela pujança material que a gente enxerga daqui de longe na China, por que a China é aquilo que é hoje? Se você pegar os números, você vai ver que nos últimos 20, 30 anos, a China investiu 40% do PIB. O que isso significa? Significa que a China gerou riqueza e não foi custear pessoal. Não. Uma coisa é custeio, outra coisa é investimento. Investimento é bem de longo prazo. Coisa que a gente não faz aqui. Bens de longo prazo que vão trazer ganhos de escala, ganhos de produtividade. Então a China, ela investiu do PIB dela 40%. O Brasil investe 15%. E o estado do Mato Grosso do Sul investe muito menos do que isso. Mas pessoal tem bastante, né? Pessoal tem muito. Pra bater palma, pra chupar pau, pra tirar foto, tem bastante, né? Mas é tudo um bando de puxa-saco que fica lá no gabinete do governador, que tem que sair esses puxa-saco daí. Vocês têm que sair daí, bicho. E quem sabe o povo vai olhar que a gente precisa de uma política diferente. Eu sou pecador como todo cristão, todo filho de Jesus Cristo, eu sou pecador. Comedor de arroz e feijão, igual todo mundo, feijão, né? Vou no banheiro todo dia, como todas as pessoas. Mas a gente quer transparência, a gente quer utilidade com o dinheiro do povo. A gente não quer um bando de gente que não serve pra nada. Não produz, não tem meritocracia, você não pode mandar um cara embora, um cara concursado aí, vivendo de atestado, cara.
Você não pode mandar embora, você tem que abrir uma sindicância. Aí no máximo você vai aposentar o cara não vai fazer nada e vai continuar recebendo um salário. Exatamente. É complicado esse modelo, já né, tem cara? hoje, a gente já vê algumas figuras políticas que estão combatendo a questão do atestado. Tem um prefeito lá de Cuiabá que parece que combate essa questão. É um cara bom, eu dei uma olhada Né? O problema é que a nossa política regional, ela é uma política muito populista, que não traz transparência técnica para ninguém, não se propõe a fazer um debate aberto e franco e verdadeiro sobre o que é importante. É importante aumentar o salário do funcionalismo público? Não é importante. Da alta casta? Não é importante. É importante fazer... Da copeira, da merendeira, né? Realmente quem tá com a mão na massa, né, cara? Exatamente. Isso é uma questão... Renato, polêmica. Contar. Você já pediu voto pro Contar. O que você acha? Ele bateu na trave de ser o próximo governador junto com o Beto Figueiró. O que você acha hoje do Contar? Ele tem chance de ser governador? Olha, eu acho que chance ele tem, né? Me chateia muito que pessoas que eu nutria uma esperança política, me chateia muito que elas se calem profundamente perante os problemas que a gente passa. Eu fico me perguntando, por que essas pessoas não falam nada com relação à situação dos hospitais da cidade de Campo Grande? Por que o Contar não fala nada sobre... Por que só fica passeando de jet ski no Corumbá? Porque assim... Eu nunca vi ele falar da Cacemes, por exemplo. Pois é, por que essas pessoas... Será que essas pessoas têm compromissos e não podem dizer dos compromissos perante o Estado? Perante o Estado? Então, assim, por que se calam? Por que as lideranças políticas sul-mato-grossense não enfrentam os problemas do povo? Porque precisa de tanta aliança assim? E eu sou contra isso, tanto foi por essa razão que me enoja na política, que eu falei assim, quero saber qual que é o partido que menos tem gente. Menos pior. Então, uma pessoa que eu quero agradecer aqui, o Fernando Moraes, presidente do Partido da Democracia Cristã, me fez um convite para eu me posicionar para a gente fazer uma tentativa para a gente chegar no governo do estado. Então, quero agradecer ao Fernando Moraes, ele que está me dando essa oportunidade. Você tem pretensão, então, de ser o próximo governador? Eu não sei até que ponto eu posso dizer isso, mas o Fernando Moraes... Uma intenção, né? É uma intenção. Intenção eu tenho de ser governador. As pessoas vão dizer, mas poxa, você não é vereador. Mas ser vereador pra fazer isso que estão fazendo? Ficam o tempo todo jogando uma bolinha pro outro, fica batendo bola ali. A CPI do ônibus, que eu acho que foi encabeçada pelo Lívio, mas o Maico Nogueira teve uma atuação ali. O que você acha de CPI? Eles gastaram uma grana pra fazer essa CPI e não resolveu nada. É tanta falsidade desses nomes que você disse. Até onde eu sei, o Maico Nogueira, ele tem a esposa dele também é nomeada, a esposa do Papa é nomeada lá no Tribunal de Contas. Então, uma nomeação cruzada que é vergonhosa na nossa cidade. Todo mundo nomeado em órgão cruzado. Isso é tudo muito nojento. É isso que me enoja e isso que eu pretendo combater. Se a gente conseguir algum espaço no poder público. A questão da CPI, ali também é tudo cortina de fumaça, porque não se faz CPI dos ônibus. Que gastaram 100 mil reais com essa choradeira e chama não sei quem e come salgadinho, e toma café. Eu fui ver pra quem que pagaram 100 mil reais pra um advogado, eu fui ver, tinha um Rottweiler na casa lá que não tinha nenhuma sala. Você chegou a investigar isso? Eu fui pessoalmente ver pra quem que foi pago 100 mil reais. Tinha um Rottweiler me recebeu, não foi o advogado, não foi a secretária, ninguém foi lá me dar café. A ração dele é das melhores, então com 100 mil reais. Era uma casa lá, tudo cheio de entulho, uma coisa tudo suja. Então, assim, você pagar 100 mil reais por uma coisa duvidosa. E a CPI é o seguinte, eles só fazem CPI para órgãos externos. Nenhum dos vereadores que são os nossos representantes, eles não fazem CPI em cima da CESAL, em cima da Secretaria de Regulação, que controla o contrato do ônibus. Então, eles fazem CPI em cima do consórcio, querem fazer em cima da Santa Casa, mas tudo, olha só, fora
do poder público, percebe? São prestadores de serviço. Por que não faz CPI nas secretarias? Não fazem por quê? Estão de acordo. Por que não faz nas agências de marketing ou na Secretaria de Comunicação? Pois é, precisaria fazer. Tudo isso é justo, mas prioritário é que faça CPI. Porque assim, veja, o vereador, ele tá lá como representante do povo, ele não tá lá como representante da prefeitura. O deputado não tá lá como representante do Estado, ele tá lá como representante do povo. Então, por que não faz na CESAL, né? Por que não faz na Secretaria de Estado, que controla a verba da publicidade? Então é tudo muito leviano, tudo muito fingido, essa política regional muito fingida. E se a gente pudesse, se Deus quiser que a gente consiga, a gente vai fazer o mais coerente possível. Firmino Cortada se intitula como gay de direita. Hoje ou ontem parece que saiu uma matéria dizendo que eles compraram sentença para livrar o menininho de vó de um processo aí. Você tá sabendo? Não tô sabendo. Qual é o caso esse? Me explica melhor. Eles tiveram um problema na justiça. O Firmino Cortado, você sabe quem é? Que é um blogueiro que fala da direita, que bate em todo mundo, que é aqui de Campo Grande. Não sei quem E aí saiu essa matéria que tá comprando sentença, cara. Dentro dessa investigação, Vostok, não... Vostok. Dentro dessa investigação que afastaram esses juízes do tribunal, desembargadores. Bom, então, assim, voltando no que você falou da hipocrisia da direita, por isso que eu puxei esse tema, entendeu? Ele se intitula gay de direita, né? Fala... Existe essa questão da... Existe um jogo de plateia muito falso da direita, muito fingido, que é o seguinte: deixa de combater os problemas locais pra ficar falando de Lula e Bolsonaro, pelo amor de Deus. Principalmente os vereadores. Principalmente os vereadores. A pauta deles hoje é só sobre Lula, Bolsonaro. O vereador não tem absolutamente... O ponto é o seguinte: os vereadores que não têm nenhuma alçada para resolver problema federal, eles passam 70, 80, 90% do tempo deles falando de Lula e Bolsonaro. Falando de pauta federal. Você tá falando aí de Firmino Cortado? Eu quero saber do postinho do Coronel Antonino, postinho do Nova Bahia. Quero saber, por exemplo... Exatamente. Das ruas, das calçadas. Da guarda municipal, se ela tá indo lá na rodoviária antiga, onde tem os cracudos na frente da torcida do São Paulo. Aí você vai conversar com o vereador, sabe o que ele fala? Não, eu tô fazendo requerimento, tô fazendo solicitação pra prefeitura. Mas se é pra fazer requerimento, solicitação por papel, por computador, saia daí já e vamos fazer dos nossos vereadores computadores. Mas eu posso fazer um requerimento enquanto cidadão? Você pode. Eu preciso de vereador ganhando 20 pau por mês? Pois é, 26 mil. Então, quando o vereador responde pra gente, fala, não, mas eu sou o gabinete que mais faz requerimento. Eu quero saber de uma coisa, você usa a sua voz pra combater? É meu ovo. Você usa a sua voz, a sua personalidade, porque as pessoas se conectam com pessoas. Personalidades se conectam com personalidade. Você usa a sua voz pra combater o descaso, o desmando da prefeitura? Não, o que você faz? Você faz cartinha que o pessoal vai rasgar no lixo quando chegar na prefeitura. Então isso tudo é muito fingimento, Oswaldo. A gente tá cansado disso, o povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, tá cansado disso. Eu queria que você falasse sobre o Bruno Ortiz. Não sei se você conhece ele, mas ele também tá numa pegada bem batendo na prefeitura. Na verdade, não é batendo, fazendo uma oposição. Bruno Ortiz, um cara que eu só tenho elogio pra fazer pra ele. É uma figura que realmente tá se ocupando dos problemas reais e relevantes de Campo Grande. Então fica meu abraço pro Bruno. Ele fala que ele é o vereador sem mandato. Gostei desse slogan dele. Exato. Então, daqui a pouco o pessoal inventa uma coisa pra... Eu acho que o Bruno tá certíssimo, ele é talvez a única voz aqui que tá falando dos problemas reais na nossa cidade. Então eu tiro meu chapéu pro Bruno. A Zambuja e o problema da JBS. Certo. O nosso povo do estado do Mato Grosso do Sul tem que decidir se vai querer ser feito de otário.
Vocês não leem jornal, não? Vocês não leem manchete, tá? O Azambuja, o nosso ex-governador Reinaldo Azambuja, tá denunciado pelo Ministério Público por um relatório da Polícia Federal. Eu li 50 páginas, foi o suficiente para eu ver que tem ali georreferenciamento de celulares, tem ali conversas, tem ali pagamentos de JBS. Tá bem embasado o processo. Tem ali pagamentos da JBS pro grupo político dele. As pessoas não sabem disso, não? Vocês que vivem aí encastelado, puxando o saco do Eduardo Riedel, puxando o saco do Reinaldo Azambuja, vocês não lê jornal, não? Então, assim, isso tudo, a gente precisa chamar a atenção do nosso povo, porque quem vai eleger é o povo. Não adianta o Renato ficar falando aqui e tal. A minha voz, ela não chega, até mesmo porque a política, ela é uma tentativa, tá? Eu não tenho financiador, então tudo o que eu faço dentro das minhas possibilidades. Não vou fazer uma aventura política, não vou fazer uma loucura com o meu patrimônio para conseguir me eleger. Eu vou fazer o que eu acho que tá no meu alcance de cidadão. Não, e outra, gastar muita grana para se eleger, eu também acho errado. E o Azambuja sai pra passeata junto com o povo, abraçado assim com o povo. O Azambuja que vai sair candidato ao Senado, ele consegue sair sem ser vaiado, sem ser admoestado pelo povo? Não consegue. Então as pessoas não enxergam isso, que é tudo uma velha política, que o PL tá de joelhos pra essa política como líder. Tá de joelhos mamando o Azambuja. Essa é a real. O PL aqui do estado. Os eleitores do PL, vocês não enxergam isso, não? Que vocês têm um líder que dá até vergonha. Um líder com diversos... Vocês já leram o relatório da Polícia Federal? Do líder do partido? Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal do PL fala do Lula, mas ele já tem o Lula pra chamar de seu. O PL já tem o Lula pra chamar de seu. Quando que vocês vão parar de serem fingidos e fingir que nada tá acontecendo? Então é essa política nojenta que eu pretendo combater aqui na nossa região, Oswaldo. Renato, Marquinhos Trade foi um bom prefeito? Olha, se fosse bom prefeito, a gente teria uma estrutura, ele e a família dele ficaram aqui governando, acho que 8, 12, talvez 14 anos. Se tivesse sido um bom prefeito, tudo bem, algumas pessoas vão dizer, na época do Marquinhos não faltava isso aqui. Mas é muito pouco. Nosso povo precisa parar de se contentar com migalha. O Caixa do Estado recebe de arrecadação 7 bilhões de reais do município. 7 bilhões de reais. Vocês se contentam. Na época do Marquinhos tinha de pirona, hoje não tem. Porque tinha de pirona lá na época do Marquinhos, então ele foi um bom prefeito? Nada disso. Como que tá a infraestrutura da nossa cidade para atender o nosso povo? Eu acho que não mudou, porque... Na época do Marquinhos, fizeram aqueles terminais, por exemplo, no meio da Rui Barbosa. Tem um negócio meio... Tudo mal ajeitado, mal feito, né? Não dá nem pra saber o que é aquilo lá. Então, esses terminais aí você vai ver, você vai ler notícia de jornal, tá tudo com problema de corrupção. Então, o nosso povo, lamentavelmente, é um povo que não se informa, deveria se informar mais. Eu jamais votaria também no Marquinhos, porque se fosse uma pessoa que tivesse feito... questões relevantes para nós, a nossa cidade já estava de outra maneira. Ô Renato, você falou bastante sobre a questão da inteligência artificial. O que você acredita que hoje no governo daria para se usar? Por exemplo, esses dias eu estava pensando sobre... eu não sei se esse é o nome, mas você usar o blockchain para criar uma votação, pesquisa eleitoral, porque hoje tem muita fraude. Até mesmo para, por exemplo, você validar um atestado médico, saber se aquele atestado... O que você pensa? Você milita um pouco nessa área também da inteligência artificial, né? Sim, claro. A gente vê... Olha, veja, eu sou economista e vivo de honorários de clientes. Então, a gente olha o drama que são as empresas precisando ser mais produtivas, porque a gente tem um inimigo, o povo ele tem inimigo em diversos níveis. O povo tem o seu inimigo, que são os políticos municipais. O povo tem os seus inimigos, que são os políticos estaduais. O povo tem os seus inimigos, que são os políticos federais. Os políticos federais impõem um custo de regulação e tributação federal que é muito grande. Você pega, por exemplo, uma folha de pagamento para você sustentar, você dobra o custo da folha. Então, como que você não vai pensar em ser mais produtivo com inteligência artificial? Tem uma coisa que é uma vergonha, questão de cartório. O cartório...
Olha, nenhum cartório devia mais funcionar na cidade com blockchain, com tecnologia blockchain. Tudo poderia ser feito por tecnologia blockchain. O cartório vive de carimbo, cara. E é caríssimo. Você vai pedir uma certidão, qualquer coisa lá é R$50, é R$100. Nos últimos anos, se não me engano, acho que a gente já gastou mais de 300, 500 milhões de reais só com despesa de cartório aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu faço a pergunta, qual deputado fez alguma coisa contra a máfia dos cartórios? A máfia dos cartórios é amiga da velha guarda política e isso se perpetua porque são todos amigos, ficam tomando uísque, etc., juntos no final de semana. Então as pessoas têm que enxergar que os deputados estaduais, por exemplo, eles precisam se ocupar dessas questões que vão trazer benefícios para nós. E a produtividade, ela é algo que precisa também ser colocada na mesa. Ô Renato, você estava me comentando a questão de trazer investimentos, né? Você pretende ir atrás do Chile, a África. Fala um pouco sobre isso. O que você acha que falta aqui no estado de oportunidade? Então, eu tenho algumas viagens marcadas, né? Paraguai, Bolívia, Chile. Pretendo aí fechar uma viagem para a África. Na verdade, é um posicionamento privado meu, né, de comércio exterior, sim, mas é lógico que vale a pena a gente aqui pensar, né, nessas parcerias. A gente sabe, por exemplo, que aqui... Por exemplo, o Paraguai daria para fazer melhores parcerias. Hoje é um país que o imposto dele, a lei da maquila, é mais atrativo do que o nosso estado. Sim, Paraguai, assim, o Brasil é um país de dimensão continental. Eu reconheço a dificuldade da gente alterar certas regras. Você tem, por exemplo, regras federais que a gente não vai alterar no município, a gente não vai alterar no nível estadual. Mas o Pacto Federativo, por exemplo, o que você produz no município tinha que ficar no município. Você manda lá pro governo federal, depois você tem que ficar pagando pau para um deputado ou para um senador para voltar uma emenda para você. E quem foi a favor da reforma tributária foi a favor de entregar a nossa municipalidade para o poder federal. Nós não somos uma federação. Não somos. Estou de acordo, nós não somos. E essa é uma questão que precisa ser combatida. Como precisa ser combatida? Uma questão que eu chamo a atenção, que são as emendas dos deputados federais e dos senadores, e emendas de deputados federais. Por quê? Porque o deputado, ele é aquele sujeito que ele tá lá para fiscalizar as normas sociais, sejam normas tributárias, sejam normas de convivência e tudo mais. O que foi feito nos últimos anos no Brasil? Criou-se a execução orçamentária junto com o deputado. Isso corrompeu a essência da função do deputado, que é pura e simplesmente fiscalizar. Então ele não fiscaliza mais, porque ele tem emenda. Se ele votar com o governo da situação, ele vai ter mais emenda. Se ele vai ter mais emenda, ele vai atingir mais eleitores. Então, então eu não vou fiscalizar mais, porque, senão eu fico aqui sem minha emenda. Então nossa política se corrompeu também. E a gente precisa lutar contra isso. Agora, os nossos políticos locais, em vez de ficar falando de Lula e Bolsonaro, deveriam tratar da corrupção da função do político federal. E essa taxação, você acha que foi um tiro no pé que os bolsonaristas deram? Você acha que realmente prejudicou ou o Brasil vai encontrar novas rotas, novas oportunidades? Eu acho que, naturalmente, o Brasil vai encontrar outras oportunidades, sim. Até mesmo porque foi uma taxação do Trump aí meio a galega, assim, porque ele deu isenção para um monte de produto. Uhum. Claro que vai afetar aí alguns mercados. Eu vejo assim, o Bolsonaro, ele agiu muito mal no governo dele e escolheu caminhos muito errados. E agora ele quis resolver no grito. Eu penso isso. Eu acho que o Lula é 1000 vezes pior que o Bolsonaro, de um ponto de vista até de moral. Ainda que eu reconheça problemas também nesse aspecto do Bolsonaro, mas o Lula é 1000 vezes pior. Então, assim, só que aí o Bolsonaro, ele se aliou com ministros do STF. Ele foi a favor da presidência do Mercadante. A família dele foi a favor do Zanin. Eles engavetaram as lava-togas. Então, tudo que ele pôde fazer pelo bem do Brasil, ele foi deixando de lado. Bolsonaro fez rachadinha?
Isso tudo tá... Existe relatório de Procuradoria do Rio de Janeiro que está mostrando isso, né? Então, ou seja, diversas medidas que poderiam ser a favor do Brasil, ele foi jogando de lado. Ele achou que ele ia dar o checkmate no final. Eu acho que tem problema o nosso regime eleitoral. Eu acho que tem grave problema de auditoria. Ninguém consegue auditar o nosso sistema eleitoral e isso é gravíssimo. Ninguém consegue dizer se o que acontece é algo que aconteceu realmente. Se a verdade dos fatos é a verdade dos fatos. Isso ninguém consegue. Por quê? Por uma questão principiológica da auditoria. Você não tem uma possibilidade de aferição. Não existe essa contraprova. Então, eu vejo problema nisso? Eu vejo problema nisso. Agora... É feito por amostragem, digamos assim. Não, é uma coisa escandalosa. Eu tô com todo mundo que enxerga um problema nisso. Eu tô com todo mundo. Agora, o que aconteceu? Como eu disse, diversos fatos que o Bolsonaro podia ter feito, ele não fez. Ele escolheu o lado do inimigo. E no final ele escolheu mal os generais dele. Escolheu mal. Fugiu. E... Eles não tiveram coragem de... Agora tá pagando... Não concretizar o que eles queriam? Agora tá pagando o preço. Aí assim, mas eu tô fazendo tudo isso pra responder sua pergunta. Aí agora, eles vendo que a saída deles é o grito final, o Trump veio com essa estratégia. E aí o Lula capitalizou isso com a questão de nacionalismo, que o Lula, a última coisa que ele é nacionalista, ele é um oportunista, né? Ele é foro de São Paulo... Os países que estão com ele e Caribe, né? Então, assim, isso é um processo natural. O que eu vejo? Na verdade, eu tô assistindo, porque o que a gente pode fazer diante desses dramas? Então, assim, a gente vê um sujo, um mal lavado. Agora, claro, a gente tem um cara que o caráter moral dele é negativo. O outro é um fraco, um cara que se associou com um frouxo, um cara que se associou com um inimigo que não devia ter feito isso por fraqueza de rigidez do caráter dele, não teve coragem de bancar o projeto dele. Ou os filhos dele que exato. Perturbam o cara. Também eu me questiono como que constrói um patrimônio de... Rapaz, eu morei em Brasília. Casa lá em Lago, perto do lago, caríssimo. Então, um senador pode ter casa lá? Não sei se salário de senador dá pra ter casa lá também. Mas salário, assim, se a gente for computar o salário do cara. Tá? Então, essa família do Bolsonaro... Não tem mais nenhum interesse em apoiar. Eu quero que o Brasil ele encontre um novo caminho. Renato, pra gente encerrar, o que você faria diferente hoje se você fosse o governador do estado? Bom, transparência. Conversas. A gente precisa... Tem uma coisa que eu vejo valor que o Bolsonaro trouxe, que foi a questão de ligar uma câmera e conversar com as pessoas de uma forma assim, de uma forma transparente, ao menos ali na aparência, né? Então assim, poxa, vamos falar de ICMS? ICMS, vamos falar gasolina, da BMW, vamos falar do ITCD? O ITCD paga-se 3%, ele pode ir a 9%, se não me engano, 12%, agora na reforma tributária vai poder. Será que não vale a pena? O ITCD hoje tá 6% no estado. Só que o de doação antes é menor, né? ITCMD. O de doação é menor, mas o ITCMD é 6%. Sim, pois é. Agora, mas o que eu vejo é o seguinte... muito... Aí que talvez, assim, às vezes a minha visão, é importante as pessoas entenderem. Será que a arrecadação do Estado ou do município, ela tem que estar no peso das costas das pessoas pobres, ou elas podem estar nas costas das pessoas que têm mais patrimônio? Não, assim, eu conheço diversas pessoas que têm muito patrimônio, elas vão falar, Renato, mas o Estado rouba da gente. Eu concordo que ele rouba, mas do ponto de vista teórico, tributário, da essência, da concepção da arrecadação, essa arrecadação tem que vir da classe mais privilegiada. Você pega o mundo antigo, que estava certo, o mundo antigo era católico, vivemos 1000 anos na catolicidade, que foi muito mais correta do que o que vivemos hoje no liberalismo. Que os nobres iam à guerra, os nobres eram os ricos, os pobres trabalhavam, e acabou, e trabalhavam. Pobre não ia pra guerra. Então, assim, quem é que tem que suportar a organização social? São aquelas famílias, afinal de contas, as famílias ricas porque provavelmente já veio de outras famílias ricas. Meu pai foi pobre, mas quando eu cheguei, eu já era classe média. Então, assim, o rico classe média, ele precisa bancar a pessoa mais frágil. É uma questão
da Rerum Novarum, o Papa Leão XIII disse sobre esse assunto, que é a subsidiariedade que a sociedade precisa ter com os mais favorecidos. Você tem um irmão na tua casa que você vê que ele vai, mas ele é mais lento que você. Você precisa ser subsidiário a essa pessoa. Então, nós, como sociedade, nós somos uma família. E a família precisa ter o princípio da subsidiariedade. Eu acho o ITCD caro? Eu acho caro porque nós somos reféns dos banqueiros. Primeiro lugar, precisaríamos corrigir o regime dos banqueiros. Depois de corrigido isso, ou paralelamente, a gente precisa inverter a arrecadação, porque precisa ser uma arrecadação progressiva e não regressiva. E a arrecadação progressiva significa imposto sobre o consumo você diminui e o imposto sobre propriedade você aumenta. Então, o ITCD tá caro, mas sim, tá caro porque tudo é ineficiente. O imposto sobre consumo é ineficiente, a gente é refém dos banqueiros e o ITCD dessa forma vai ficar caro. Agora, se a gente muda tudo isso, a gente consegue um equilíbrio melhor. Renato, quais suas redes sociais pra gente finalizar? Passou rápido, né? Muito assunto, ainda teria mais. Sigam, por favor, Economista Renato, tá? No Instagram. No Instagram, Economista Renato, é lá que eu tô me posicionando politicamente, principalmente denunciando essas questões, porque o Instagram é uma linguagem mais popular, não é o que a gente conversa aqui, porque a gente tem que reconhecer o canal da comunicação. E lá eu tô denunciando os erros que eu encontro na nossa localidade, na nossa região. Agradeço muitíssimo. Sigam no Instagram, Economista Renato. Pessoal, deixa seu like, seu curtir, manda seu comentário aqui do que você achou, de algum assunto que você achou interessante. Eu sou Osvaldo Meza, me siga também Doutor Meza no Instagram. Um abraço e até a próxima.